Olá a todos, voltamos aos nossos diálogos luso-atlânticos. Mais uma vez, eu e Rui Badaró vamos falar sobre a atualidade e alguns dos temas que tiveram relevância na última semana. E eu começo pelo tema incontornável no Brasil, que é as eleições brasileiras. E por isso pergunto-te, Rui, como é que estão as coisas aí em relação às eleições? Olá, João. Espero que esteja tudo bem consigo, com os teus. Olá a todos que nos acompanham nos diálogos luso-atlânticos. Como bem disse, João, o tema é incontornável. Estamos há alguns dias, né, temos aí praticamente 30 dias das eleições presidenciais aqui em nosso país, no Brasil. E ontem, especificamente, nós tivemos o primeiro debate, efetivamente, com os presidenciáveis. Um debate que foi, confesso, pautado por agressões por parte do candidato e atual presidente da República, né, Jair Bolsonaro, a uma repórter. Isso causou um impacto bastante grande. Mas E agressões físicas? nas eleições físicas, sim. Não, Né? não, mas Não, agressões não, físicas? Ah, agressões verbais, no sentido de não basta, a repórter fez uma pergunta a ele e ao invés de responder a pergunta que era relacionada à vacinação da Covid, ele entendeu por bem ofendê-la de forma reiterada, sem parar, e isso pautou o término do debate até entre todos os outros candidatos. De outro lado, o debate foi bastante interessante e, em tese, o grande vitorioso do debate foi a candidata Simone Tebet, que pareceu responder às questões com bastante serenidade. De outro lado, o candidato Ciro Gomes também se apresentou bem, de forma serena, mas é um candidato que nós temos uma preocupação aqui no Brasil, porque ele tem uma instabilidade bastante grande. Instabilidade no sentido de que, se for provocado diretamente, ele acaba brigando e indo ao cais do porto, como costumamos dizer por aqui. De outro lado, o debate, de certa maneira, foi centrado ainda entre Lula e Bolsonaro, né, por óbvio, são os candidatos que possuem as maiores intenções de voto aqui no Brasil, mas, sinceramente, João, pouco ou nada agregaram no sentido de convencimento, de trazer novos elementos que possam decidir aí a vontade da população em votar em um ou outro. mas Basicamente, são essas deixa-me novidades aqui. perguntar-te, Oi. deixa só perguntar-te, e o Lula como é que esteve? O Bolsonaro esteve agressivo, pelo que disseste, e o Lula, como é que foi o comportamento dele? O Lula foi bem, ele não, a orientação que nós lemos a respeito aqui, a orientação que ele recebeu de sua assessoria foi no sentido, João, de não agredir ninguém, nenhum dos outros candidatos, não ser combativo demasiadamente. Mas, parece-me, ele falhou num ponto. Quando ele foi interpelado a falar da questão da corrupção, e todos os contornos que ele passou nos últimos anos, seja a prisão, sejam os processos que enfrentou, ele se mostrou um tanto alheio e não enfrentou essa questão de forma enérgica. Isso já lia pela manhã nos principais periódicos aqui do Brasil, e todos foram unânimes no sentido de que isso representou um erro, mas, de resto, todas as outras respostas de Lula foram muito boas, muito serenas e plausíveis para com a realidade que o Brasil enfrenta hoje. Mas o que chama-me a atenção é que assuntos nevrálgicos como meio ambiente, economia, que impactam não só o Brasil, mas todo mundo nos dias de hoje, não têm sido enfrentado de maneira atenciosa por parte dos candidatos, exceto um, que é o candidato Ciro Gomes, que esse enfrenta as questões, mas todos aqui no Brasil temos a preocupação com relação à sua instabilidade emocional muito grande. Basicamente isso, João. Basicamente isso, ok.
Ainda bem que as coisas estão a avançar, agora vamos aguardar pelos próximos desenvolvimentos. Eu agora gostaria de falar sobre um tema que me chocou na última semana, que foi a situação em volta da senhora Primeira-Ministra finlandesa, em que a Primeira-Ministra Sanna Marin foi colocada, quanto a mim, numa situação que eu não consigo compreender, muito sinceramente. Mas antes disso, eu só queria salientar aqui algo que, segundo as dimensões culturais, por exemplo, de Hofstede, Finlândia e Portugal estão no mesmo quadrante da matriz, o que quer dizer que culturalmente há parecenças entre os dois países. Ou seja, a ser verdade esta classificação, se o que aconteceu com Sanna Marin se passasse em Portugal, se calhar a reação seria similar. E eu acredito que sim. Agora, eu não deixo de, primeiro, colocar a questão que é, estamos a falar de uma situação em que alguém dança, canta e bebe numa festa privada, e ainda que fosse pública. Foi só isto que ela fez. Se fosse eu, se fosses tu, provavelmente nada passaria. E isto é algo que me custa a compreender. Ou seja, uma das grandes críticas que é feita aos políticos é que eles estão afastados de nós. Que estão lá, estamos aqui em baixo. Temos uma primeira-ministra que diz: eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de beber. Não fez mal a ninguém, não cometeu nenhum crime. Nós estamos a falar de uma situação como a do primeiro-ministro Boris Johnson, em que havia regras por causa da pandemia que impediam essas situações. Aqui não. Ela não viola regras de pandemia, não viola rigorosamente nada. Ela pura e simplesmente disse: eu sou humana. E pronto, precisou de se divertir, teve uma festa. Não me parece que haja aí nada de extraordinário. Ou seja, por um lado, isto é um paradoxo. Por um lado, nós queremos que os políticos estejam próximos de nós e sejam como nós, mas depois dizemos: mas não se podem divertir. Quando eles descem, entre aspas, segundo a expressão popular, e são como nós criticamos-los por serem como nós. O que é completamente absurdo, quanto a mim. E ela foi alvo de críticas tremendas, como sabes, por causa de ter aparecido a dançar, a beber e a cantar, que é uma coisa normal para cada um de nós. Normalíssima. Até eu que canto mal, de vez em quando vou para o karaoke e canto quando não tenho ninguém desconhecido à volta, por exemplo. E ninguém me vai criticar por isso, acho eu. Agora, estamos perante alguém que diz: eu sou humana, e nós estamos a criticá-la por ela ser humana, que é uma coisa que eu não consigo perceber. Ou seja, é como se nós, por um lado, que queremos que eles sejam humanos, mas depois exigimos que escondam a sua humanidade, que é algo que eu não consigo perceber. É como se nós estivéssemos à espera que eles mostrem que são como nós, para dizermos: portaste-te mal, não deverias ter feito isto. Não consigo compreender, sinceramente. Depois, há outra coisa que me choca, que é a pressão ter sido tão grande sobre ela, que ela se sente na obrigação de vir a público explicar uma situação normal. Isto é ridículo, quanto a mim. Ou seja, alguém ser tão pressionado mediaticamente, e não só, presumo, que vem a público dizer: eu sou só humana. Ora, isto é uma evidência, quanto a mim. Porque é que ela se expõe desta maneira? Porque é que ela, perdão, não é porque é que ela se expõe, é porque é que ela é obrigada a expor-se desta maneira. Porque eu acredito que se ela o faz da forma como o fez, quase humilhante, quanto a mim, é porque ela teve uma pressão tremenda em cima dela e teve que fazer aquilo, sentiu que tinha que fazer aquilo. Agora, isto faz algum sentido? Alguém vir explicar-se porque dançou, cantou e bebeu? Há aqui qualquer coisa que não faz sentido. E ainda por cima, submeter-se a um teste para verificar se tinha consumido drogas. Isto é uma humilhação suprema, quanto a mim. Estamos a falar de uma primeira-ministra de um país, a mais jovem primeira-ministra da União Europeia. A senhora é ministra, é primeira-ministra de um país. Como é que é possível isto? Eu não consigo compreender, sinceramente. Eu percebo a posição dela, ela entendeu que, em consciência, face à pressão que estava a ter,
tinha que fazer aquilo. Agora, o que eu critico é a pressão que ela sofre para fazer aquilo. Isso é que eu não consigo compreender e acho inadmissível. Depois, há outra coisa que eu também não consigo perceber, que é, para além da posição, quanto a mim, de falta de respeito em relação a ela, e quando a criticam, aliás, quando criticam os políticos não terem e não se colocarem no nosso lugar, no fundo, de não serem empáticos, esta reação é uma falta de empatia tremenda perante uma mulher, e eu acho que aqui a questão de ser mulher ou homem é igual. Se fosse um político a fazer o mesmo, teria o mesmo resultado, mas obrigar um ser humano a humilhar-se daquela maneira revela tudo menos o que nós pedimos aos políticos, que é empatia. Bom, eu tenho uma preocupação que me parece a seguinte: a Sanna Marin, a premier finlandesa, ela tem sido enérgica em sua atuação. Você bem disse, é a mais nova premier de toda a União Europeia, e ainda assim ela tem tomado decisões enérgicas no sentido de posicionamento de seu país. Recentemente, ainda que diante das ameaças de Putin, ela tomou a decisão que Finlândia Sim, integraria a OTAN. Ponto. sim. E daí, na sequência, como você muito bem apontou o paradoxo, nós, enquanto seres humanos, queremos que os políticos estejam próximos à população, a todos nós. Mas, quando eles agem como nós, num ambiente privado, sem qualquer repercussão para a sua gestão pública, a sua imagem pública, daí nós passamos, nós, entre aspas, por óbvio, passamos a cobrar uma postura que não condiz com aquilo que nós queremos que eles Exatamente. ajam. É um paradoxo. É um Aliás, paradoxo. ao longo dos nossos diálogos, em vários momentos, nós tangenciamos, João, a questão da empatia. E os dias atuais, parecem-me, são dias que afastam-se da empatia. As pessoas, Claramente. parece-me, esqueceram-se de serem Sim. seres humanos. É. E depois há outra coisa que eu também queria sublinhar, que é o seguinte: não nos podemos esquecer que a mulher mais poderosa da Europa nos últimos anos foi a Angela Merkel. Ela ia ao supermercado, ela fazia coisas normais, banais, e toda a gente a adorava por isso. Diziam, é uma pessoa que é humana, não esconde as suas necessidades humanas e o que faz enquanto mulher. E ela sempre disse, a Merkel teve um princípio de vida política que foi: vida pública é uma coisa, vida privada é outra. A minha vida privada é minha. Portanto, nada mais. E a questão é, ela não escondeu, ela pura e simplesmente disse: vocês não têm nada a ver com a minha vida privada, julguem-me enquanto Primeira-Ministra. E assim é que faz sentido. Agora, esta senhora Primeira-Ministra é julgada por ser humana, o que é uma coisa inacreditável. Ou seja, é como se nós exigíssemos a alguém que exerce funções públicas que, a partir do momento em que passa a exercer essas funções públicas, deixasse de ser homem, deixasse de ser mulher. Ora, não faz sentido absolutamente nenhum. Não há explicação para isto. E depois há ainda outra coisa, que é, isto tem estas repercussões todas porque há a divulgação de imagens. Ou seja, eu pergunto-me, nós sabemos bem, e não é crítica, nós sabemos bem que há políticos com vidas privadas complexas. Ou seja, que têm algumas situações que podem ser apontadas segundo estes critérios moralistas que nós estamos aqui a ver. E eu pergunto, nós estamos a criticá-la porque houve a divulgação. Ou seja, se ela tivesse escondido, se não tivesse havido uma divulgação não autorizada, depois nos levará ao último ponto que eu queria referir, se calhar já não haveria problema. Ou seja, nós estamos a premiar quem mente, quem esconde, quem é hipócrita. Ora, estamos numa sociedade, atrevo-me a dizer, que permeia a hipocrisia em detrimento da transparência e da verdade. E isto também é salientável, ou seja, isto é gravíssimo porque eu estou a dizer o seguinte, tu podes fazer o que quiseres, desde que eu não saiba. Basicamente é isto. Ou seja, todos os políticos que escondem, que mentem, vidas duplas, triplas, quádruplas, o que for, que eu não tenho nada a ver com isso, é a vida privada deles, se isto for escondido, tudo bem. Se eu vir, aponto o dedo. Ora, não me parece que isto seja um princípio da sociedade. E antes de passar ao terceiro ponto, queria também referir o que tu referiste, que é, há um ponto que é fundamental em tudo o que estamos a passar. Se nós repararmos, quanto mais meios de comunicação existe,
existem, menos empatia existe entre as pessoas. Porquê? Porque as pessoas escondem-se nos múltiplos meios de comunicação que têm e não falam umas com as outras e afastam-se. E o afastar implica perder empatia em relação aos outros. O último ponto que eu queria referir e que também me parece relevante é a Primeira-Ministra achava que estava num sítio seguro, numa festa privada, e não estava com pessoas de confiança. Isto também levanta outra questão, que é quem são as pessoas que se aproximam de quem tem poder. Porque, como nós vemos até pela forma da divulgação, como foi feita a divulgação das imagens, ela estava entre pessoas que achava de confiança e não eram. Isto leva-nos a uma questão que é a falta de ligação que as pessoas têm umas com as outras. E isto significa que, como nós sabemos e sempre ouvimos, que é à volta de cargos de poder, há sempre, diria eu, parasitas e pessoas que procuram sugar a luz de quem tem esse poder. E isso também é um problema. É que há uma cambada de parasitas que vive à custa da luz dos outros. E provavelmente ela achava que estava entre amigos, como ela disse, e afinal estava entre pessoas que se queriam também aproveitar dela e da fama dela e do facto de ela ser Primeira-Ministra para dizerem que estiveram numa festa com a Primeira-Ministra e postarem nas redes sociais, Twitters ou o que for. Isto é preocupante, porque eu também lembro, e volto a referir a Angela Merkel, que a Angela Merkel era conhecida por impedir divulgação de factos da vida privada pelo staff dela. E ela chegou inclusivamente a demitir e afastar colaboradores só porque tinham divulgado um e-mail qualquer dela que ela não tinha autorizado. E ela afastou-os. Mas isso também criou um espírito de equipa muito grande, porque ao longo da carreira política dela, ela teve o dom de juntar gente de confiança que agregou à sua volta, pela sua forma de liderar. Ora, nem toda a gente tem esta capacidade de liderança da Angela Merkel, mas era bom que as pessoas pensassem que quando têm o privilégio de estar perante alguém ou ao lado de alguém que de alguma forma sobressai, tem qualidade, deveriam aprender com essa pessoa em vez de se preocuparem em denegri-la ou contribuir para denegrir o seu prestígio e a sua reputação. E isto é outra questão, que é, nós não podemos continuar a premiar este tipo de pessoas. E ao fazermos o que fazemos, apontando dedos, etc., estamos a alimentar este tipo de pessoas, que é um pouco como aquele que pega fogo e fica a ver o fogo a arder. E isto deve ser afastado da nossa sociedade. João, eu tenho uma preocupação com relação a isso, como você bem apontou. Aliás, desde Niccolo Machiavelli, onde ele já apontava no Príncipe a questão dos aduladores. É óbvio que eles se cercam e vivem com base no brilho daqueles que lideram ou que possuem proeminência ante uma comunidade, ante uma sociedade, ante um grupo, e esses devem, o príncipe, aquele que está em evidência, deve tomar um cuidado muito grande, porque efetivamente não são amigos. E com isso nós temos não um paradoxo, não uma dicotomia, mas uma situação que é nevrálgica. Como você determina aqueles que efetivamente pode confiar quando você está ocupando um cargo de responsabilidade, seja no governo, seja em uma associação, seja na presidência de uma ordem, como é o teu caso hoje, e é bastante desgastante para aquele que ocupa o cargo, e, de outro lado, esse desgaste nos conduz a algumas perguntas. A primeira delas, como ele vai definir aqueles que ele poderá efetivamente confiar? Dois, daqueles que ele confia, será que essas pessoas terão discernimento necessário para que, em situações privadas, em situações que digam respeito tão somente a essas pessoas que estão em proeminência, ele terá o discernimento necessário para não postar uma foto, não postar um vídeo, ou então ter a oportunidade, compreender que teve a oportunidade de conviver e, como você bem disse, aprender com essa pessoa? Ponto de interrogação. E depois há outra questão, que é,
no fundo, nós acabamos por estar perante uma exigência em relação aos políticos que até pode prejudicar o seu exercício da governação. Se eles não tiverem espaços para se divertir, provavelmente vão diminuir as suas capacidades e vão estar menos capazes para decidir e governar. E essa é uma questão. Nós não podemos estar a apontar o dedo. E depois eu queria, talvez, terminar, antes de passar a palavra, para acrescentares o que entenderes, para aquela lenda, no fundo, do pirilampo e da serpente. Há a lenda que diz que uma vez uma serpente começou a perseguir um pirilampo e ao terceiro dia, depois de uma fuga interminável da serpente, o pirilampo ficou sem forças, parou e perguntou à serpente se podia fazer 3 perguntas. E a cobra diz que, tudo bem, uma vez que eu não dou normalmente este privilégio, mas como te vou comer, podes fazer as perguntas. As perguntas que o pirilampo fez foi: eu pertenço à tua cadeia alimentar? Resposta da serpente: não. Eu fiz-te algum mal? Não. Responde a cobra novamente. Então por que queres acabar comigo? Porque não suporto ver-te brilhar. Esta é a questão e este é o problema, e acho que esta lenda é muito elucidativa em relação ao que se passa neste tipo de situações. João, cirúrgico, como sempre, e trouxe muito bem essa história do pirilampo e da serpente. E com isso, creio, nós encerramos os nossos diálogos luso-atlânticos hoje e convidamos todos que nos acompanham a nos enviar sugestões de pautas, a dialogar conosco e nos acompanhar em nossos diálogos. João, daqui um grande abraço e espero que tudo corra bem ao longo dos dias que virão. Até o próximo Diálogo Luso-Atlântico. Muito obrigado, Rui. Igualmente, até à próxima a todos e a todas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.